Eu quero compartilhar com os irmãos essa tarde alguns versículos que se encontram no livro de Lucas, capítulo 6. A partir do verso 6, que vai dizer assim: E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, havia ali um homem que tinha a mão mirrada. E os escribas e os fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem de que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus disse-lhe: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o mal ou fazer o bem, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estenda a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. De um homem de mão ressequida, mão mirrada, que estava ali dentro do templo do Senhor. O Senhor Jesus, como de costume, foi ali ao sábado, e o Senhor, ele estava a ensinar. Não era hábito, não era costume aos homens com algum tipo de deficiência ir ao templo. Na verdade, ele nem sequer poderia estar dentro do templo, porque alguém que nascera com uma deficiência ou ficara com uma deficiência no decorrer da sua vida, era tido como alguém que foi gerado no pecado ou que tivesse cometido algum pecado. Ou era costume se acreditar que pelo pecado do pai o filho nascia deficiente, ou então que por ter pecado contra Deus em algum momento da vida, esse homem ficou ali com a sua mão mirrada. E por esse motivo, por essa razão, o templo não era o lugar, a sinagoga não era o lugar que esse homem estaria. Normalmente as pessoas elas ficavam na porta do templo, elas não entravam dentro do templo. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor Jesus estava na sinagoga. E ali havia um homem. Quando diz havia, então ele estava dentro da sinagoga. E eu tenho a certeza que se ele estava ali, ele tinha a intenção de passar-se despercebido. Ele não queria que ninguém notasse, que ninguém percebesse a sua deficiência ou que ele tinha uma mão mirrada. Mas ele foi ali porque ele queria aprender algo da parte do Senhor. Porque eles estavam ali para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, do chefe da sinagoga, quem estivesse ali a ministrar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Pai. Ele tinha essa sede dentro dele, apesar dele não poder estar ali, da sociedade julgar que ele não era digno de estar dentro da sinagoga. Mas ele foi porque ele tinha sede de se aprofundar no Senhor, sede de conhecer o Senhor. Ele não foi ali para ser curado, porque não era hábito, não era normal, habitual haver curas no sábado. Não era um dia normal para os fariseus, para os judeus, para os escribas ver sinais de cura. Tanto é que eles estavam ali para observar o que Jesus faria, porque eles viram muitos prodígios, milagres, maravilhas que o Senhor Jesus operou. E eles queriam saber, será que no sábado também ele vai curar? Só que o Senhor Jesus conhecia o coração deles. O Senhor Jesus conhecia a intenção do coração deles, que era apanhar Jesus em alguma falha. Mas o nosso Jesus, ele não tem falha. O nosso Jesus, ele não tem erro. O nosso Jesus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E Jesus os conhecia. Então o Senhor Jesus vai perguntando para eles, é lícito salvar ou matar? E a pergunta primeira que vem na minha mente é quando nós chegamos diante da presença do Senhor, neste momento, quando nós meditamos a palavra do Senhor, nós estamos meditando para quê? Para observar ou para conhecer mais o Pai, para termos mais intimidade com o Pai. Porque aqui os escribas e fariseus, eles observavam, mas para ver, para criticar, para apontar, para julgar, que nós possamos buscar a palavra do Senhor, não para apontar o nosso irmão, não para julgar ninguém, nem para criticar ninguém, nem dizer quem é merecedor ou deixar de ser merecedor, porque o Senhor Jesus não olha para nada disso. O Senhor Jesus, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio principalmente para transformar o caráter do homem. E esse homem estava ali, com essa mão seca, ressequida, mirrada. E o Senhor Jesus, quando viu, o chamou para o meio. E ele levantou e foi. E às vezes, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós queremos nos esconder.
Só que o Senhor Jesus, ele nos enxerga. O Senhor Jesus, ele nos vê por dentro e por fora. O Senhor Jesus, ele nos enxerga com clareza, com transparência. Porque quando nós nos aproximamos da luz, a luz revela o que tem dentro de nós. Nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, o Senhor Jesus vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça nas trevas. O Senhor Jesus veio e ele é a luz, ele não quer que você permaneça nas trevas. Só que para isso é necessário que nós viemos nos levantar, é necessário que nós viemos nos aproximar da luz, é necessário que nós viemos ao meio. Eu não sei qual é a situação que deixou essa mão mirrada deste homem, assim como eu não sei o que tem sido mirrado na sua vida. O que estava mirrado na vida dele era a mão direita, era a mão do serviço, era a mão da utilidade, era a mão que punhava a espada, era a mão que trazia habilidades para ele, habilidades para a guerra, habilidades no dia a dia no trabalho. Era uma mão que sem ela, ele nem sequer ele era contado, qualquer deficiência, nem no censo, as pessoas eram constadas, eles não eram listados para a guerra, eles não tinham serviço ou utilidade. Talvez você esteja passando por uma situação neste momento. Situação essa que tem inutilizado o seu serviço, inutilizado o teu chamado, inutilizado o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Só que o Senhor Jesus tem nos chamado para ir para o meio. Ir para o meio é nos aproximarmos da presença do Senhor. Ir para o meio é estarmos próximos do Pai. Ir para o meio significa nos expormos para o Senhor, sem máscara, sem tentarmos nos esconder. Porque às vezes nós chegamos diante do Senhor e nós queremos fazer oração bonita. Nós chegamos diante da presença dEle, dobramos nossos joelhos e nós queremos usar palavras bonitas, palavras com eloquências, palavras difíceis de ser falada, mas o Senhor Jesus só quer a nossa sinceridade diante dEle. Ele só quer que nós confessamos para Ele o nosso real estado, como realmente nós estamos diante da presença dEle, que nós reconhecemos que nós precisamos dEle a cada dia, a cada instante. Ele só precisa disso, Ele não precisa que nós venhamos nos esconder. Quantas vezes nós chegamos dentro da casa do Senhor, ouvimos uma palavra que vem em confronto com o nosso eu, que confronta o nosso querer, que confronta a nossa vontade, e saímos às vezes chateados. Esse homem podia ter saído chateado porque ele não queria ser visto, ele não queria ser exposto. Hoje, até mesmo nos nossos dias de hoje, se você observar uma pessoa que tem uma deficiência física, ela nem gosta que as pessoas fiquem olhando, observando, reparando. Ela logo se constrange. Imagina a situação desse homem que estava lá no seu canto. O Senhor Jesus fala para ele: levanta. Está caído por quê? Está prostrado por quê? Levanta. O Senhor está dizendo para você esta tarde: levanta. Está prostrado por quê? Está caído por quê? Levanta. Vem para o meio. E vir para o meio significa vem para o centro da minha vontade. Vem para o centro do meu querer. Vem para onde eu te chamei, que é para você estar. Não fuja da minha presença, esteja na luz, esteja comigo, eu estou te chamando. E o Senhor Jesus chamou esse homem e ele se levantou e foi. E quantas vezes nós ouvimos a palavra que ela vem em confronto conosco e nós saímos da igreja sem reconhecermos, sem querermos irmos à frente do altar do Senhor. E nós não vamos à frente do altar por quê? Porque temos vergonha do que as pessoas podem dizer, do que as pessoas vão achar, do julgamento das pessoas. Mas enquanto nós nos preocupamos com o julgamento das pessoas, nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós nos afastamos da luz. E não tem outra forma das trevas saírem. Não tem outra forma de sermos transformados, de sermos limpos, se não estivermos perto de Jesus. É somente a presença de Jesus que nos cura, que nos limpa, que nos purifica. É com Cristo que nós somos transformados. O convite nesta tarde é para nós nos aproximarmos mais da presença do Pai. Hoje nós não temos o templo físico, mas você tem o seu quarto. Você tem aí o seu banheiro. Não importa onde você vai levantar o seu altar de oração diante do Senhor.
O que importa é que você levante esse altar de oração ao Senhor, mas um altar de oração sincera diante do Senhor, sem maquiar quem você realmente é, sem tentar esconder defeitos ou pecado, porque Ele te conhece na tua profundeza. Ele te conhece, Ele é aquele que esquadrinha coração e pensamento. O Senhor Jesus sabe as palavras antes mesmo de chegarem à tua boca. Ele sabe o que você vai dizer, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você pensa em fazer. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Então não adianta a gente tentar nos esconder o que Ele quer, que nós servimos a Ele com sinceridade. E não importa o estado que você esteja no momento. Nós vamos ver no livro de 1 Reis, capítulo 13, vai falar sobre o rei Jeroboão, que por ter profetizado contra o altar, a sua mão ficou ressequida. Você vai ver que o profeta restaurou a mão dele, mas não conseguiu restaurar o coração dele. Se você for ler a história, você vai ver que o coração dele não foi restaurado, porque ainda assim ele pecou contra o Senhor, mesmo após ter a mão restaurada, por ter profetizado contra o altar. Eu não sei o que levou a sua mão, a sua ferramenta a ter sido ressequida, o que tirou a habilidade de você manusear a espada que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos. Eu tenho certeza de uma coisa, Ele te deu uma ferramenta para ser usada. E se você não está usando, é porque em algum momento você perdeu a habilidade. Mas o Senhor, Ele quer devolver a habilidade nessa tarde. Ele quer devolver a habilidade de usar a espada, a habilidade de usar as ferramentas que Ele colocou nas nossas mãos. E a ferramenta, pastora, qual que é essa ferramenta? A ferramenta é de levar a vida a outras vidas. A ferramenta que o Senhor colocou foi de salvar, para que nós venhamos sermos canais de salvação a outras vidas. Professar o amor de Cristo, falar do amor de Cristo, mas não apenas com as nossas bocas, não apenas com os nossos lábios, mas no nosso dia a dia, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a forma como nós tratamos uns aos outros, orando e intercedendo um pelos outros, unidos em oração, unidos em amor. Foi para isso que Cristo nos chamou. E quando esse homem ele vai para o meio, o Senhor Jesus ali fala com ele se é lícito ou não, mas em seguida o Senhor fala para ele: estende as tuas mãos, ou seja, me mostre onde está a sua deficiência, me mostre onde é, o porquê que você não está conseguindo, o que tem feito você parar, o que tem feito você estacionar, o que te tem trazido vergonha, o que tem te trazido dor, o que tem te colocado de escanteio, o que tem te botado de canto, o que tem te deixado prostrado. Me mostre o que é. Mas não tenha medo daquilo que as pessoas vão falar, não tenha medo do apontamento das pessoas. Porque eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O próprio Senhor Jesus, Ele vai nos dizer também, no Evangelho de João, capítulo 12, que Ele mesmo não veio para julgar aquele que não cresce na palavra dEle. Se Jesus não me julga, se Jesus não te julga, você vai se preocupar com o apontamento do mundo, com o apontamento do inimigo sobre a tua vida? E vai esconder e impedir que o Senhor possa te curar, que o Senhor possa te restaurar, que o Senhor possa restabelecer a sua mão ao serviço do reino. Cristo quer restabelecer mãos ao serviço do reino. Cristo quer restabelecer o serviço sobre a tua vida. Ele quer devolver a ferramenta às tuas mãos nessa tarde novamente.